Dando continuidade aos nossos vídeos de como o Windows funciona, eu vou falar hoje sobre as janelas, que é o Windows. A gente viu a parte do MS-DOS, porque são os comandos que fazem o computador realizar tarefas. Então, nós vamos ver que nas janelas, esses comandos não desapareceram. Eles apenas mudaram a forma de serem chamados, né? E com resultados agrupados e organizados e de uma forma agradável, por assim dizer. E nós vamos ver que as propriedades das janelas obedecem à regra de evento, né? Elas reagem a um evento, são objetos e reagem a eventos. Então nós vamos falar sobre as propriedades do computador, que é interessante saber no primeiro momento para reconhecer que tipo de computador você tem e quais os recursos que estão disponíveis. Vamos lá então. Como a gente falou em comandos, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui na barra de pesquisa e eu preciso achar aquele prompt de comando que a gente usou na primeira vez. Então, para demonstrar que o sistema de comando ainda funciona, nós vamos localizar aqui o aplicativo de comandos. Então, eu digito CMD, ele vai me colocar aqui em cima, prompt de comando, aplicativo. E eu vou aqui dizer assim, ó, tá vendo como o prompt de comando está aqui. Aí, executar como administrador. Ele vai pedir autorização e vai abrir aqui o prompt de comando que a gente tinha antes para trabalhar. Só que, como agora a gente vai estar trabalhando na tela do Windows, eu só estou mostrando que existe, que está aqui, que ele mantém o prompt de comando, né? E que a gente vai então, e como a gente pode falar, ele está dentro de uma janela agora. Se antes no sistema antigo ele não tinha uma janela, agora não, agora ele é mais um componente do Windows. Mas nós vamos falar agora então sobre o Windows propriamente dito. Então eu vou abrir aqui uma tela, né, a tela principal, que é a primeira que é a tela de que tem em este computador. Então ele está mostrando aqui o que é este computador. Então, quer dizer, a partir daqui, que é essa árvore, né, descendente de o que nós temos no computador. A parte de cima é uma guia de acesso rápido, né, que normalmente ela estaria oculta aqui. Né? Então, a árvore nossa começa aqui na raiz, que é o disco principal. Então, nessa tela aqui nós temos algumas propriedades, né, e ela tem o seguinte, aqui do lado nós temos uma lista da árvore, né, da árvore de diretórios que a gente tem. Nós temos aqui a área de trabalho, que é o que tem na nossa área de trabalho, que essa área é grande, onde ficam os ícones e tudo mais. A pasta documentos, a pasta de downloads, que é imagens, música, né, e outras coisas. E aqui ele tem o disco C, e eu tenho um disco de arquivos, né, que eu guardo salvo ou alguns aplicativos e arquivos de usuário aqui. E então eu tenho, meu disco não é grande, é um disco SSD, né, pequeno. Então nessa tela ele dá o que é o nosso computador. E aqui no alto nós temos uma barra azul, né, que está escrito lá o que ela significa, né, o conteúdo da barra é o que tem em este computador. Ela tem um botão de minimizar, um de restaurar e um de fechar, um íconezinho de ajuda, né? Aqui propriedades, né? E eu posso abrir, posso renomear pastas, e acesso à mídia, configuração de rede, né? Que é mapeamento de rede, é você criar um atalho para uma pasta em determinado local de uma rede. Aqui, ou você adiciona um local inteiro de rede aqui e dentro dele vai ter as ramificações. Então, quando o ícone está inativo, como nesse caso aqui, ele não tem ação, ó.
mas se está ativo, ele tem uma ação. E alguns ícones, por exemplo, eles vão trocar, né? Tem um ícone ó, que o mouse passa por cima, ele vai mudando e vai obedecendo ao evento. Então, é um tipo de programação que é chamado orientado a objeto e a evento. Então, o objeto janela, o objeto ícone e o evento sobre um mouse over, né? E o evento também um clique ou double clique, ou clique simples para selecionar, ou clique duplo para abrir. Então vamos abrir a janela de propriedades, que é por onde a gente vai começar a ver o conteúdo do nosso computador. Então eu abri aqui uma janela onde ela vai dizer o que nós temos. Aí o nome dela, sistema. Então ele pegou a mesma janela que tinha em cima, replicou ela, mas colocou o nome de sistema. Então é uma pasta onde tem as propriedades de sistema. Essas duas janelas são a mesma biblioteca, né, que são combinadas com outras bibliotecas para montar cada detalhe dessa janela. Então pode ver que ela tem o sistema aqui, tem o mesmo ícone, os mesmos íconezinhos de onde tem um espaço de fechar, alterar, restaurar o tamanho, e aqui o de minimizar, né? E aqui, aí nós temos aqui ó, nosso computadorzinho, que é o início da árvore, né? Primeiro diretório. Aí nós temos a pasta painel de controle, que é um lugar onde ficam os aplicativos de controle, de configuração. Nós temos aqui dentro dessa painel de controle, nós temos a pasta de sistema de segurança, e dentro do sistema de segurança nós temos a pasta sistema. Então esses arquivos estão dentro uma pasta com uma outra dentro e com uma outra dentro. Então é um terceiro nível de subdiretório onde vai encontrar as informações. E aí ele vai lá, pega isso e cria essa janela colocando tudo que você tem aqui. Então nós começamos também aqui com atalhos para outras configurações que nós vamos ver depois, porque fica muito longo o vídeo se a gente for ver tudo de uma única vez. E nós temos aqui, finalmente, o que nos interessa de saber sobre o computador, que é as informações básicas. Então nós temos aqui a informação sobre o Windows, né, a edição, né, o ano que ele foi publicado, atualizado. Nós temos o sistema, o tipo de processador, né, um Intel Core i5, e com 3000 GHz de clock, que é aquilo que eu falo, que é uma volta que ele dá para criar um objeto, e aí ele faz isso aqui 3000 vezes por segundo. E aí você não percebe que a janela está sendo criada e recriada a cada movimento que você faz, a cada ação mínima. Por exemplo, como mover o mouse de uma coordenada para outra coordenada, um número a mais ou um número a menos, ele vai recriar tudo. E temos a memória RAM, né, que é o total de memória que tem. Ele diz que tem 8 e é 7.88 utilizável. Então ele consumiu um pouquinho de memória aqui para alguma tarefa de segurança ou mais importante. Então quer dizer que algum espaço aqui não é possível ser utilizado porque ele requisitou e alocou para ele. O sistema é um sistema de 64 bits. Numa outra oportunidade eu vou também falar sobre o barramento, né, que está relacionado direto com o hardware, que é as trilhas que tem na placa, que liga processador, liga o chipset inteiro da placa num barramento que é de 64 vias. Aí nós vamos falar sobre isso também. E por que o processador com base em 64, né? x64, que é um processador de 64 bits. Então, assim, um processador de 64 bits funciona num barramento de 64 bits. Então, toda a arquitetura, ela tem que ser análoga, né? Ela tem que ser do mesmo tamanho, em todo o barramento, processamento, memória também, né? Barramento todo na placa-mãe tem que ser de 64. Aí ele diz aqui que não há entrada de caneta ou não há touchscreen, né? Não tem entrada por toque. Então aqui o nome do computador, eu posso nomear nome completo, tem um primeiro nome, daí posso colocar
por exemplo, posso colocar sala, computador sala, daí sala, aí lá colocar computador da sala do fulano e tal. Enfim, nomear como eu quiser. Dentro, claro, do que é permitido, né? Entre letras e números. Posso fazer uma descrição do computador, né? Esse computador, não, com finalidade tal, então eu vou informar isso aqui também. Posso informar. E aqui o grupo de trabalho, então pode ser tipo, escritório, laboratório, recepção. Então, por exemplo, eu tenho 5 computadores no laboratório, coloco aqui o grupo de trabalho no laboratório. Aí mais 4 na recepção, então eu crio um grupo de trabalho de recepção. Então, porque na configuração de rede, lá no switch, onde é ligado todos os computadores, então você pode agrupar no switch e determinar endereços de rede específico para cada grupo de computador. A gente vai falar sobre o switch e o hub e o switch, as diferenças, né, de endereçamento que eles possuem, num terceiro ou quarto vídeo, talvez. E aqui no final ele tem a ativação do Windows, que é sobre a licença, né, termos de licença, e aqui a identificação do produto, né. Então essa é basicamente a tela onde nós temos as informações que a gente precisa. Às vezes você tem um problema, liga para um suporte e ele pergunta, o que seu computador é? O que ele tem, né? Tá travando por quê? Vamos dar uma olhada nisso aí. Aí ele vai perguntar, e você, puxa, não tem ideia geralmente que modelo eu tenho, quanto de memória eu possuo exatamente, né? Então ele tem essa tela de informação complementar, porque o suporte geralmente vai te pedir algumas coisas. E aí você tem também na primeira tela, que é a principal, tamanho dos seus discos, né, quanto espaço ele tem livre, porque às vezes você encontra o disco principal do sistema com 99% ocupado, e aí o computador começa a ratear, né, como a gente fala, ele começa a te dar mensagem de espaço, começa a travar quando você vai trabalhar com ele, com alguma coisa que ele não consegue gravar ali mais, enfim, ele é obrigado a fazer uma limpeza, uma depuração nos arquivos. Então, é isso, nossa introdução ao Windows, as funcionalidades das primeiras janelas, e agora eu vou continuar com outras janelas, com outros comandos, e explicando também que é possível fazer algumas alterações e corrigir alguns problemas, atualizar controladores, lendo e alterando as informações das janelas. Se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta específica, dentro dos limites do conhecimento que eu possuo, eu posso estar respondendo tanto na página do Facebook quanto no Instagram, ou até lá que eu criei uma comunidade no Sparkle, então você pode acessar o Sparkle, eu vou deixar o link, e também fazer perguntas e até fazer comentários e tudo mais. Então, para a gente ir construindo isso, né? Vocês podem perguntar e eu respondo. Até a próxima.